Vamos tentar ligar pro Orengo, Sheila? Vamos acordar o Orengo? Como se precisasse Ele não disso pode. no Estou na área. feriado. Tá na área sempre, né, Orengo? Bom dia pra você. Muito bom dia. Orengo, a gente agora há pouquinho falava sobre a importância dessa semana aqui, com as cobranças em relação à votação, análise do veto, a desoneração da folha de pagamento, tão importante para a manutenção de empregos, né? A gente está falando de milhões de brasileiros que estão com seus empregos em risco, sob suspeita. Por quê? Porque a gente aguarda ainda, sob suspeita, sob suspensão, né? Na verdade. Porque a gente aguarda, e há quanto tempo a gente fala disso, né, Orengo? De adiamentos no Senado para análise desse veto. E será que vem um novo adiamento? Orengo, não pode ser. Há uma pressão, viu, Sheila? Há uma pressão grande que vem do governo. Estava conversando com o senador Major Olímpio, que está articulando, liderando o movimento de cobrança pela votação do veto à desoneração. Ele já está alertando para uma artimanha, na verdade, uma movimentação do governo para tirar quórum da Câmara dos Deputados e aí impedir uma sessão de Congresso. Tem que lembrar que essa é uma sessão conjunta, Câmara-Senado, sempre para votar veto presidencial tem que reunir as duas casas. E aí, em meio à pandemia, o que se faz é uma sessão na Câmara, outra no Senado, e aí tentam avançar com esses temas. Há mais de 3 meses tem esse adiamento, né? Mas está na pauta da quarta-feira, já tem sessão de Congresso convocado. O que pode acontecer, mais uma vez, é isso, é manobra para retirar quórum e conseguir empurrar esse tema com a barriga. O que mostra, Sheila, que é uma desconexão aí total do Congresso Nacional, do governo, de uma realidade da iniciativa privada, que não pode esperar, né? O Congresso Nacional tem uma outra lógica, né? Espera, empurra com a barriga, protela, deixa para depois. O problema que a gente ouve aqui de empresários é isso, tem que fechar a conta do ano que vem, tem que fechar o balanço, o planejamento, saber quanto vai custar cada trabalhador. Com a desoneração, que existe desde 2011, o trabalhador fica muito mais barato para o empresário. Agora, se vier a oneração, a reoneração da folha de pagamento, ou seja, na prática, o trabalhador vai ficar mais caro para a empresa, e aí a saída não tem outro jeito. Infelizmente, seria a demissão, é a demissão de muita gente no Brasil, porque o trabalhador ficaria mais caro. Só para explicar rapidamente como tudo isso começou, Sheila, a gente tem essa política de desoneração ainda desde o governo Dilma lá, há muitos anos, isso vem sendo prorrogado. A ideia do Congresso Nacional foi prorrogar até o fim do ano que vem para dar um fôlego para o empresariado, né? Mas chegou na mesa do presidente Jair Bolsonaro e ele acabou vetando isso. Só que a palavra final não é do presidente, é do Congresso Nacional. E o Congresso está se omitindo nessa tarefa de decidir sobre o assunto. E por quê? Porque quando for para votação, e se for agora na quarta-feira, vai cair o veto. A política vai ser prorrogada. A gente conversa com líderes partidários e há um consenso aqui, inclusive no próprio governo, né? Líderes governistas já admitem que não tem como reverter essa parada. Quando for para votação, vai cair e vai prevalecer a lógica da desoneração, né? Então, como é um jogo jogado, o governo tenta pressionar para empurrar isso mais para frente, para usar isso como barganha, para conseguir apoio em outras medidas, né? Já se falou em volta da CPMF, isso já foi descartado, já se falou numa política de desoneração mais ampla, não só para 17 setores, mas para outros setores, isso também trava no Congresso Nacional. Então, a única saída agora é colocar realmente em votação e dar uma sinalização clara para quem precisa, quem gera renda, emprego no Brasil, para se planejar para o ano que vem. Agora é bom ficar de olho, há uma cobrança forte aqui, crescente de parlamentares, que isso seja votado, mas tem essa manobra para, mais uma vez, tentar adiar essa votação, viu, Sheila? Orengo, mas assim, para surpresa de ninguém, digamos assim, nesse período outubro, novembro, eleição municipal chegando, o Congresso Nacional nessa paralisia, nesse marasmo, nessa tiriça, né, diriam uns ligados ao futebol, e essa paralisia toda ameaçando pautas que estão paradas e correm o risco de não serem votadas. E são importantíssimas, né, Carla? Ainda mais no momento de crise, o Congresso precisa dar respostas. Já deu, desde o início da pandemia, teve uma produtividade que aumentou, só que chegou agora, aí nas últimas semanas, e parou tudo. E por quê? Porque tem uma briga política. Tem uma briga por poder na Comissão Mista de Orçamento, que é a comissão que define as prioridades de investimento de recurso público, despesa, para o ano que vem. Tem uma briga entre
aliados do presidente Rodrigo Maia, né, e indicam lá Elmar Nascimento, do DEM, para assumir essa presidência da comissão, e o Centrão, que está alinhado ao governo federal, que indica a Flávia Arruda para assumir a comissão mista do orçamento. Não tem um consenso, não tem uma definição, sempre essas presidências de comissões são definidas por acordo ali e não fecham esse acordo, então há semanas não se vota nada no Congresso Nacional. O interessante é o seguinte, que há uma obstrução formal agora na Câmara, que parte do próprio Centrão, então parte de aliados do governo, e não se vota nem medida provisória. Vamos citar uma aqui, que é a medida provisória do auxílio emergencial. Tem que votar, senão ela pode até caducar, deixar de valer. Quando ela for para o voto, tem ainda uma mobilização aqui para aumentar o auxílio emergencial, algo que é inviável economicamente, mas existe isso, né? Agora, não é só essa medida que está esperando análise, a gente vai citar outras aqui, olha, a regulamentação, a nova lei geral da cabotagem, importantíssima aí para esse setor. Outras matérias, por exemplo, a PEC emergencial, essa aí é a prioridade desse ano no Congresso Nacional, ela define novas balizas do orçamento e a própria lei de diretrizes orçamentárias. A gente está correndo o risco de acontecer o que já ocorreu em outros anos, que é o seguinte: os parlamentares entram em recesso, tiram férias, não fazem o dever de casa, não votam o orçamento, isso fica só para fevereiro. E aí se cria um problema prático, fiscal. O governo só pode usar 1/12 do que está previsto no orçamento anterior. O governo fica sem margem ali orçamentária para despesas, investimentos, então tem que votar, né? E para isso tem que encontrar aí esse consenso entre os partidos. Por enquanto, é uma briga política, que é uma briga por poder, que tem muito a ver já com as eleições do ano que vem para a mesa diretora, presidência da Câmara, Senado, então está tudo contaminando a pauta e por enquanto não estão votando nada aqui no Congresso. Rapidinho, Orengo, semana de posse no Supremo Tribunal Federal do desembargador Cássio Nunes Marques, né? É verdade, já toma posse agora na quinta-feira, uma sessão virtual, até para evitar o que aconteceu na última cerimônia aqui no Supremo, onde tivemos várias autoridades contaminadas por coronavírus, inclusive o presidente da corte, Luiz Fux. Vai ser uma cerimônia muito rápida, virtual, pouquíssimos ministros presentes aqui, e ele já tem muito trabalho pela frente, não pode nem esperar muito. Tem aí mais de 2.000 processos que vai herdar de Celso de Mello. A gente pode citar uns fundamentais e importantes, né? Falta definir se realmente ele vai para a segunda turma. A tendência é que sim, é uma lógica que ele vá. Algum ministro ainda pode solicitar uma mudança de turma. E ele vai ser um voto decisivo naquela ação do ex-ministro Sérgio Moro, contra o ex-ministro Sérgio Moro do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores alega suspeição do então juiz Sérgio Moro e pede anulação das condenações do ex-presidente Lula, né? Então ele seria um voto importante, decisivo nesse caso, né? Também tem casos ligados a Flávio Bolsonaro, a prerrogativa por função, o foro privilegiado, também pode decidir sobre esse assunto, né? Além de decisões que vão marcar aí a gestão no Supremo Tribunal Federal, reeleição à presidência da Câmara, à presidência do Senado, o Supremo tem que decidir sobre esse assunto. Além daquelas pautas que vão dar muito o que falar, flexibilização de aborto, descriminalização de porte de drogas, né? São ações que estão aqui no Supremo e em algum momento vão para o plenário, e Cássio Marques vai ser um voto aqui importante. Orengo, tem um restaurante em São Paulo. Normalmente, quando eu tenho vontade de comer atum selado, eu vou até ele. Vai lá? Não tem um atum do tamanho do que você apresentou na cozinha maravilhosa do... Olha já! Orengo, que maravilha esse atum Ficou selado. bacana, né? Gente, olha. Ficou uma cor legal aí, né? Ficou. E esse purê, purê de batata roxa? Batata roxa, né? É difícil de achar, mas eu recomendo, viu? Quem achar aí, tem um gosto suave, vale a pena fazer, né? Além de dar esse colorido aí no prato. Como é que é, Sheila? Você estava lendo um dos comentários ali na postagem do Orengo? Não, quando eu chefe. vi isso na sexta-feira, eu estava vendo um chefe que comentou na sua postagem no Instagram, dizendo que, além de tudo, você fez uma combinação, juntou o gergelim escuro com o gergelim claro, sim, e que isso contribui para um sabor diferente, quer dizer, não tem o mesmo sabor a depender do gergelim, é isso? A combinação verdade. Que é legal. Olha. E redução de balsâmico ali, né?
Redução de balsâmico. Gente, mas Combinou que bem. sucesso, que incrível. E aí Mas, a ó, é um gente estava prato que- falando... diga. É um prato que é fácil de fazer, viu? É bem rapidinho, parece difícil, né? pra Mas é só você. pegar o atum, né? Você coloca ali o gergelim, né? Bota um azeite nele e aí você faz inclusive sem óleo, sem azeite, direto na frigideira, antiaderente tem que ser. 1 minutinho de cada lado, ficar de olho só ali naquela cor dele e tá pronto rapidinho, viu? Meu Deus, que Recomendo. maravilha. Eu estava falando lá no seu Instagram que eu defendo só por causa disso, veja só, uma nova Constituição que garanta aos brasileiros o direito de comer esse prato. Porque isso aí é privilégio Uma seu. PEC, A gente uma precisa emenda. combater esse privilégio que você e sua digníssima têm de comer esse prato. Aí eu sugeri a Vamos PEC combinar. teriyaki. PEC teriyaki. Vamos de PEC. Boa. Beijo, Tá bom. Arengo. Um beijo pra Valeu, você, bom até feriado. mais.